pessoal, tudo bem? Eu sou Sandrina Gruba, diretora de Customer Experience e Operações e também responsável pela estratégia de empresas aqui na Conta Azul. Contando um pouquinho do meu histórico, eu sou da área técnica, formada em engenharia da computação, atuo há mais de 20 anos nessa grande jornada aí de relacionamento com os clientes. Já passei por vários cenários com desenvolvimento, programação, prestei consultoria pelo Brasil afora, fui muito em campo para cliente, atendi muito cliente, vivenciei de fato essa experiência incrível que é estar em contato com os nossos clientes. Enfim, e fui seguindo a carreira estratégica e atuei com grandes operações e sempre na busca contínua, né, pela satisfação e garantia do sucesso dos clientes. E um tema que eu sempre falo é que eu tenho paixão pela experiência do cliente, uma motivação eterna por desafios. E esse é mais um videocast da Conta Azul, e como todos sabem, a Conta Azul é uma empresa que oferece um RP de gestão financeira para empreendedores e também contadores. E a Conta Azul já está há mais de 10 anos no mercado e possui dezenas de milhares de clientes, espalhados por todo o Brasil. Temos em todas as regiões, em todos os estados. É sabido também que nessas últimas semanas a gente comemorou o Dia do Cliente, né? E por isso a gente tem uma convidada super especial que está aqui com a gente no Conta Azul Cast. E essa convidada aí, mega ilustre, especial, é CEO do Instituto Cliente Feliz e é cofundadora também do Reclame Aqui. E autora de um livro, gente, um livro aí que eu já li, não tive a oportunidade de ler ainda, mas já li alguns comentários, vou adquirir porque eu adorei, que é o Cliente Feliz da Lucro. E já tem mais de 10 mil negócios que prosperaram através da felicidade dos clientes. Ela é a Gisele de Paula. Gisele, muito obrigada pela sua presença. Agradecemos aqui em nome da Conta Azul o convite para estar com a gente nesse videocast. E começando um pouquinho o nosso bate-papo, Gisele, conta pra gente da sua trajetória, né? Como é que começou a área de atendimento ao cliente? O que mais te chama atenção? O que mais você gosta nessa área? E o que mais te motiva a estar diariamente falando e conduzindo esse tema aí Brasil afora? Sandrina, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, né? Já estive presencialmente no evento da Conta Azul e muito honrada de estar falando aqui nesse momento com uma pessoa que também é apaixonada pelo tema, né? Então, se deixar nós duas aqui, nós vamos embora, hein? Vai ser um curta, não vai ser um podcast. Mas olha, obrigada mesmo pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com você. O livro, você comentou um pouquinho, né, sobre o livro. O livro, na Semana do Cliente, ele foi o livro mais vendido no Brasil. Então, ficamos muito felizes aqui, não só por essa marca atingir esse patamar, mas também por ver as empresas e ver as pessoas começarem a se movimentar sobre esse assunto, né, sobre o tema da experiência do cliente, o tema do cliente de modo geral, porque ele sempre era ficado para depois dentro das empresas. Eu comecei a minha trajetória profissional com 16 anos de idade, fui trabalhar numa empresa que se chama De Pascoal. E lá eu tive eu falo que eu tive um bom berço profissional, porque na De Pascoal, há mais de 20 anos atrás, eles tinham um negócio, Sandrina, que era muito interessante. Só as pessoas que já eram especialistas em todas as áreas, elas podiam se inscrever para serem promovidas. Olha, bem disruptivo isso, hein? Muito! Agora você imagina isso há mais de 20 anos atrás, né? Então, quando eu cheguei lá, no meu segundo dia de trabalho, a minha chefe falou assim para mim, a minha primeira atividade ali foi para passar fax, né? Não sei se é da sua época o fax. Sem dúvida da minha época. Meu filho pergunta, mamãe, o que é fax? Isso aí! Pois é, aí no segundo dia ela virou para mim e falou assim, minha chefe falou, olha, se alguém da central de atendimento ligar no teu ramal aqui para pedir qualquer coisa, faça tudo o que eles estão mandando você fazer. Então, eu percebi já naquele início, né, não tinha noção do que era mundo corporativo, o que era atendimento, não tinha noção de nada disso, mas eu percebi que a galera do atendimento era a tropa de elite da empresa.
Então, aí eu tive esse berço, eu tive essa referência. Ao longo do tempo, eu fui, né, desenvolvendo atividades ali dentro da empresa, até que me colocaram para atender um canal que chamava Fale com o Presidente. E nesse canal, logo, ainda era menina, né, eu comecei a atender esses clientes que mandavam mensagem para o presidente no e-mail dele. Ele recebia e eu recebia cópia. E eu era responsável de resolver com cópia para o presidente. Na época não tinha rede social, não tinha Reclame Aqui, não tinha, né? E aí eu percebi um negócio interessante, que quando eu resolvia e deixava o cliente feliz, ele voltava, me elogiava naquele e-mail. E elogiava para quem? Para o meu chefe. Então, ele mandava para o presidente, eu queria elogiar a sua funcionária, Gisele, tá, 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 tá. Então, aquilo naquele início, para mim, foi meu primeiro motivador. Eu vi assim, bom, se eu tratar bem, ele volta, me elogia, meu chefe fica feliz comigo, me dá parabéns, então todo mundo saía ganhando. E assim foi, né? Eu brinco que foi a reclamação que me promoveu, porque eu fui desenvolvendo aquilo, fui ganhando destaque dentro da empresa, me deram oportunidade de criar a área de ouvidoria, depois eu fui criar a área do saque, o saque muito mais complexo, né? Eu achei que a ouvidoria estava fácil, mas aí quando eu fui para o saque eu vi que a coisa não era nada fácil, né? E toda, né? Tem gente que fala assim, mas é só atender. Não, senta lá, né? Senta lá e vai ver o que rola por trás de um saque que é muito complexo de se fazer, né? Somos guerreiros, né? Quem atua com atendimento ao cliente são guerreiros, que estão aí lutando para realmente oferecer o melhor para os clientes. Apesar de todos os problemas tecnológicos, todos os problemas de infraestrutura e tudo mais. Por fim, né, eu já estava ali no atendimento, eu já era formada em marketing nessa altura do campeonato. Eu olhei para a empresa e falei assim, cara, eu queria fazer outra coisa, né? Já fiz tudo que eu tinha que fazer de atendimento. E aí, eu olhei e vi que não tinha uma área de marketing. E eu sugeri para a empresa me dar a oportunidade de criar a área de marketing. Fui, criei a área de marketing e segui minha carreira ali dentro, me tornei o braço direito dos presidentes da empresa. Então, eu atingi o topo da companhia. E lá nesse topo foi quando eu conheci o Reclame Aqui. Chegaram 2 reclamações do Reclame Aqui no meu e-mail. Eu falei, que é isso? Que é isso que vai chegar agora reclamação de outro lugar, de clientes nossos, em outro site? Que é isso? Só que o Reclame Aqui, ele era uma página da internet, o Maurício ele tinha tido já a ideia do Reclame Aqui, ele já tinha criado o site, mas o Reclame Aqui não era uma empresa ainda, né? A ideia do Maurício era colocar no ar algo que as pessoas pudessem comentar a respeito de problemas que elas tiveram com alguma empresa. Ou seja, um muro de lamentação, era isso que era no início. Mas as empresas, de fato, não olharam já logo de cara, né, para o Reclame Aqui. Quando eu recebi aquilo, fui atrás para entender como funcionava e tudo mais. Resumindo bem a história, me apaixonei pela ideia do Reclame Aqui e falei procurei o Maurício e tudo mais, e a gente teve uma conexão muito forte. E aí foi quando nós falamos assim, vamos nos juntar e a gente trabalhar em cima das empresas para elas começarem a responder de fato, elas começarem a entender esse cliente, né, que ele pode gerar lucro para elas e tudo mais, o cliente, né, que é revertido. E foi o que eu fiz, eu larguei toda a minha vida executiva ali naquela empresa e fui empreender com o Reclame Aqui. Não foi fácil, né? Nada é simples, né? Toda mudança de cultura, ela dói, ela é muito dolorida para todos que participam, para quem está gerando aquela mudança, para quem é impactado. Então foi muito doloroso, as empresas não aceitavam, a gente era passado naquela época por picaretas, por alguém que estava querendo se aproveitar das empresas, e não era nada disso, né? A gente tinha uma intenção genuína de realmente melhorar o mercado. E isso foi o que aconteceu no final, né? A gente passou ali longos anos no início, fazendo essa construção de cultura com as empresas. Foram muitos anos, né? No início ali, foram 5 ou 6 anos que a gente levou no começo só de construção de cultura com as companhias. E aí o Reclame Aqui você já conhece, né? O resultado que está aí no mercado para todo mundo ver. Criamos um prêmio
o prêmio, né, que inclusive Conta Azul faz parte, já ganhou, né, uma premiação, né? Foi uma vez que vocês ganharam? Foram 2 vezes. 2 vezes? Olha que legal. Esse prêmio ele foi criado dentro de um avião. Eu e o Maurício estávamos indo para um cliente no Nordeste e a gente falou, por que a gente não cria uma iniciativa para reconhecer as empresas que estão ali, né, lutando para resolver os problemas dos clientes? Então vamos. Só que no início, quem que queria receber um prêmio do Reclame Aqui? Ninguém, Sandrina, ninguém. Olha, o primeiro evento foi muito engraçado, porque ele foi o caos. Tinha grandes empresas que tinham recebido o prêmio e não foram buscar, mas a gente não desistiu. Vamos para frente. No segundo ano, a editora Globo entrou em contato com a gente falando, olha, nós queremos apoiar vocês na publicação desse prêmio. Aí foi quando ele começou a sair na revista da época, e saiu por muitos anos, mas ele começou assim, né, num processo muito pivotado, e ele foi sendo, e se tornou a maior premiação do Brasil, né? E aí, por fim, eu vou falando aqui até, enfim, depois de 10 anos à frente do Reclame Aqui, eu saí da operação e resolvi me dedicar, né, decidi, dolorida decisão novamente, mas me decidi a me dedicar exclusivamente ao Instituto Cliente Feliz. O Instituto hoje, ele atua ajudando as empresas na base, ou seja, a ideia é que o cliente não vá reclamar. E se ele precisar reclamar, que ele tenha um suporte, uma estrutura. Então, a gente olha aqui no Instituto para a experiência como um todo, né? Para a cultura de centralidade do cliente, redesenhando as experiências dos clientes com as empresas em cada ponto da jornada, reeducando os times para um olhar de centralidade do cliente. Nós temos plataforma, temos trilhas educacionais, de educação mesmo para essa consciência do cliente. Então, um pouco disso, né? E aí, estamos aqui felizes com as contribuições e a evolução que o mercado tem promovido, né? Tem realmente gerado aí nos últimos anos. Perfeito, Gisele, obrigada aí por todo esse storytelling da tua carreira, incrível, incrível. E tem alguns pontos que me marcaram que você trouxe, como por exemplo, né? Eu vejo que você começou lá, De Pascoal, depois o cenário do Reclame Aqui, e agora, né, sendo de fato aí CEO, fundando o Instituto Cliente Feliz. E por toda essa experiência que você galgou, você quis ir lá no centro, de fato, assim, não atuar de maneira reativa, mas atuar de maneira proativa. Eu acho que essa é a grande diferença, né? E eu falo assim, coitada até da empresa que não dá valor a isso. Porque, gente, se não der valor, não ouvir de fato o cliente, não dar valor para o cliente, o que vai ser dessa empresa, gente? Não tem como. Hoje em dia, isso não se sustenta mais. Não se sustenta mais, você não ouvir o cliente. E muitas vezes eu falo assim, não é só ouvir o cliente, né? É dar réplica, tréplicas daquilo. Muitas empresas até assim, vão lá, fazem pesquisas, tentam identificar dores, problemas, enfim, promover isso dentro da sua estratégia, mas algumas não dão continuidade nisso. De nada adianta. Então, assim, ouvir e também não dar um retorno em cima disso não tem um impacto. Então, você criando o Instituto aí Cliente Feliz vai exatamente na dor, né? Concentra ali de maneira proativa o que de fato deve mudar na estratégia, tem uma visão, né, customer centric, de fato... Não no formato reativo, né? Exatamente. E não que não possa acontecer o reativo, vai acontecer e cada vez mais vai acontecer. E a gente aprende muito com o reativo, né? O que fazer com esse reativo que chega. Mas eu vejo que muito do cenário, né, da cultura customer centric, a estratégia ela tem que estar muito aliada à cultura da empresa. Se a empresa, de fato, não perpetuar isso na sua cultura, é muito difícil você conseguir implantar um cenário, né, nas estratégias, nos seus indicadores, que de fato possam mexer o ponteiro, porque daí tem outra quebra de paradigma também, né, Gisele? As empresas acham que é um custo.
o cenário de investir em experiência do cliente, o atendimento em si, né? O cenário de ter uma cultura centralizada no cliente, pivotar a estratégia para que de fato se olhe para a experiência do cliente e muitas têm uma visão errônea que isso é custo, isso não é custo, gente, isso é lucro. É lucro, como né, o cliente, o teu livro, Cliente Feliz, dá lucro. Dá lucro. E olha, antes mesmo da gente falar sobre esse assunto, né, a história da experiência do cliente, ela vem lá de trás, quando Joseph Pine, né, que é um professor nos Estados Unidos, ele começou a realizar diversas pesquisas para entender o comportamento do cliente, e há mais de 10 anos ele publicou um artigo em Harvard falando que a experiência era a nova era, né? Nova economia, nós estávamos na economia da experiência, isso há mais de 10 anos atrás. E lá há mais de 3 anos atrás, ele já trazia um raciocínio, que era exatamente de que a experiência gerava mais lucratividade. Então, qual foi o estudo que ele fez, né? O mundo capitalista, ele começou ali com o modelo agrário, então eu tinha um pacote de café, você tinha um pacote de açúcar, a gente trocava, né? Então era esse o modelo básico no início da economia. Depois vieram os produtos, depois começaram a ter a comparação dos produtos, depois esses produtos começaram a ser agregados em serviços. Então você pega o café, era troca de café, é um café por um açúcar. Depois veio o café moído, então agregou um pouquinho, né, de diferenciação ao produto, ele era um pouquinho mais caro, mas ele já era moído. Aí depois veio o café ensacado, que você podia ir lá e comprar e levar para sua casa. Então foram serviços sendo agregados àquela esteira de um produto, né? Então veio de uma commodity e da commodity ele foi se tornando um diferencial. Toda a origem de produtos hoje, ela vem de uma commodity. Aí veio vindo ali, aí depois veio o café que você serve na padaria, né? Então, não, você não compra mais só o café em grão, moído e torrado. Você pode tomar ele na padaria, prontinho, na xícara, né? Depois, obviamente, isso se torna mais caro. Quanto mais serviço agregado, mais caro você paga por esse café. E depois do café da padaria, vem a Starbucks e fala assim, não, é mais que café na padaria. É mais que o café feito na hora. É o café com uma experiência em volta desse café. E aí esse café, por ter uma experiência em volta dele, ele se torna muito mais, o valor dele se torna muito maior, né? Então ele tem um atributo de valor muito maior que faz com que a Starbucks venda o café pelo dobro do preço da padaria. Então, se você olhar a história, e o Peter Drucker, ele já dizia isso, né, que é o guru da administração, ele já dizia que a gente tem que entender a história para desenhar o futuro. Para a gente desenhar novas experiências, entender por que precisamos olhar para a experiência do cliente, é olhar para a história, né? Olha de onde a gente veio, de uma economia agrária para um Starbucks, que vende por X vezes mais que o saco do grão. Então, de fato, a história já nos diz que quando você foca na experiência, ela gera mais lucratividade. É o valor agregado do serviço que computa toda essa experiência entregue, né? E a gente sabe que cada vez mais o consumidor sim está mais exigente, o cliente está mais exigente. E ele paga mais por isso também. E a gente já tem comprovado em números, né, Gisele, que um novo cliente, ele custa 9 vezes mais caro do que manter um cliente da base, ou seja, o que você proporciona de experiência, né, para esse cliente, engajamento, entrega de valor, sai mais barato manter ele na base, ele vai adquirir mais ofertas suas, mais produtos, mais serviços, pela experiência que você está entregando nessa jornada contínua que ele tem com a sua empresa, com a sua entrega de produto, com o seu serviço, enfim. Perfeito. E isso, mais uma vez, né, de novo, vai de encontro com uma cultura centrada
no cliente, né? E onde, de fato, se agrega na estratégia de uma empresa todo um cenário que a gente vê valor nessa experiência. Por isso que eu não entendo, assim, a empresa que não enxerga isso ainda como lucratividade. Sim, e aí você tem a questão do próprio sucesso do cliente, né? Boa parte aí dos nossos ouvintes que estão nos ouvindo ou nos assistindo lidam com recorrência de clientes, né? E essa recorrência de clientes, ela tem que ser sustentada pelo serviço que você oferece, senão ele vai embora, que é o famoso churn. É o cliente que vai embora, cancela, desiste, não renova, a evasão de clientes de modo geral. Então, para a gente evitar essa evasão de clientes, que ela é uma perda grande, porque você investe para trazer clientes, e aí depois que você perde do lado de cá, é como se você tivesse um saco furado. A gente sabe aqui, né, o quanto custa, né, você trazer um novo cliente. Por isso que esse dado que você traz, ele é tão relevante, né? Porque se você mantém, você gasta menos aqui para trazer novos clientes. E nessa retenção, não é trabalhando só reativamente, né? Aí é o trabalho ativo. Então, as estratégias que a gente fala de sucesso do cliente são formas proativas de reter esse cliente para ele não ir embora. Mas não porque eu quero prender ele por um contrato ou amarrar ele pelo meu serviço. Não, eu quero que ele fique porque ele goste de ficar aqui, que ele se sinta bem, que ele veja valor com o produto que eu ofereço, com o serviço que eu ofereço, né? Então, se eu sou um contador, por exemplo, eu quero que o meu cliente pague recorrentemente para mim, não porque ele precisa de mim, mas porque eu gero valor na vida dele. Mas você falou um ponto muito interessante, Gisele. No passado, e não num passado muito longe, talvez até uns 10, 15 anos atrás, a única amarração que tinha era esse contrato, né? Era contrato. E com multa, né? Com multa, era um contrato pesado que você pensava 1000 vezes antes de cancelar aquele produto, aquele serviço, porque você ia pagar uma multa altíssima. E tem todo o ônus disso também, né? Você já estava ali, informações na base, enfim, imputadas. E daí, não, peraí, deixa eu ficar, mesmo tendo uma experiência ruim, é melhor eu ficar aqui porque vai dar muito trabalho, digamos assim. Hoje, o que a gente vivencia, a facilidade, a concorrência, o mercado competitivo da maneira que está, o cliente não pensa duas vezes. Não tem mais esse cenário de contrato assinado. Da mesma maneira que é muito fácil você assinar um produto, um serviço, é muito fácil você cancelar, né? O fatídico churn. E tudo vai depender da experiência que você está vivenciando, né? Desde que você, desde o momento que você começa a visitar um site, conhecer aquela empresa, o que ela oferta, aquele produto, aquele serviço, antes mesmo de eu me tornar cliente, eu já estou tendo uma experiência com aquela marca, com aquela empresa, antes mesmo de eu pensar em ser cliente. E ali já começa toda a jornada, né? Toda a jornada de experiência daquele cliente, né? De valor. E daí esse cuidado, né, em você ter uma jornada desenhada, aliada ao seu propósito, à estratégia da sua empresa, desde um cenário que não é cliente, depois atrair esse cliente, a aquisição desse cliente, o cenário que você trouxe, né, que é o sucesso, uma estratégia de customer success, que dá toda uma continuidade nesse pós-aquisição, de fato, fazendo com que ele use, né, a adoção do produto, a adoção de uma plataforma, de um RP, enfim. E daí toda a perpetuidade, fazendo com que ele continue vendo valor sempre. E de maneira proativa, você coletando também feedbacks desse cliente, né? A gente tem recursos como um NPS, o Net Promoter Score, você coleta feedbacks exatamente para quê? Para você ter insumos e identificar se tem algum ponto de fricção, algo que não está tão bom na experiência desse cliente. Até mesmo para o churn, quando a gente fala que é o cancelamento, a decisão já foi tomada, né? Você tem que agir antes disso. Eu falo muito que é igual um casamento, né? A questão do divórcio. Quando o casal pensa lá no divórcio, vamos lá assinar a papelada, é porque ele já passou toda uma experiência ruim. Já foi, já aconteceu. Então, é atuar antes disso. Por isso, a importância, né, de ouvir o cliente, de entregar uma boa experiência, de entregar aquele valor que você se comprometeu lá no momento da atração, no momento da aquisição.
Então, eu vejo que esse ponto é fundamental mesmo. E daí, lembrando, pode falar, Gisele. Só complementando o que você estava dizendo sobre o contrato, né? Outro dia a gente estava conversando com um cliente aqui, e isso é uma grande empresa, e a gente estava negociando uma consultoria de mapeamento de jornada do cliente com eles. E aí eu falei para ela o seguinte, eu falei, olha, nós temos um propósito muito claro de transformação. Então, a gente entra num projeto realmente para gerar transformação. Se não for para gerar, eu não quero nem receber seu dinheiro. Aí eu falei para ela o seguinte, olha, se depois do projeto você virar para a gente e falar assim, não gerou valor para minha empresa, a gente devolve o seu dinheiro. Ela regalou o olho para mim e falou assim, não, você tá de brincadeira. Eu falei, eu tô falando sério. Porque esse é o nosso compromisso. E a gente vai colocar isso em contrato para você. A gente devolve o seu dinheiro, porque é a nossa garantia de que realmente a gente vai se despender e gerar todos os esforços possíveis para ajudar nesse processo de transformação da sua empresa. Então, não é o contrato, né, que resolve, é justamente o que vai valer nessa minha relação com ela. Não é o que eu vou colocar no contrato. Não é. É a relação de confiança que começou a se criar naquele momento que eu disse para ela aquilo. E quando a gente está falando de ouvir clientes, você trouxe um ponto muito importante, é lá entender, escutar, né, compreender o feedback que o cliente está querendo nos dar. Eu gosto de trazer exemplos práticos assim, de coisas que a gente faz para ajudar as pessoas a materializar. Porque só ouvir como? Né? Tem o NPS, tem a pesquisa de satisfação, tem mais o quê? Ouvir é de todas as formas, né? O João Apolinário, que é o fundador da Polishop, ele fala assim que inovar é questionar aquilo que já existe. E como é que ele questiona aquilo que já existe? Ele vai para frente de uma loja e fica ali 2 horas do lado de fora da loja vendo o que o cliente está fazendo. Ali é uma forma de ouvir. Ele não está falando com o cliente, mas ele está olhando o comportamento que o cliente está tendo. Ele toma nota, ele chega na loja e fala, vamos mudar isso, tira isso desse lugar, coloca ali, o cliente saiu, não sei o que. Ele já tem um plano com base na observação do cliente. Vivenciando, né? Vivenciando, né? Na prática, exato. Um dos nossos clientes aqui, nós fomos ouvir os clientes que eles gostariam de uma rede de moda feminina, e aí nós redesenhamos experiências e tudo mais, e na hora de validar isso, nós fomos validar com os clientes. E uma das ideias foi ter um provador instagramável na loja. Então, a ideia é genial, né? Super na moda esse assunto, tá se falando bastante sobre esse tema, algo instagramável, para a pessoa ir lá tirar foto, e não tem muitas lojas que tem um provador instagramável, genial. E nós fomos validar isso com os clientes. Quando a gente chegou para as clientes, falamos, olha, o que vocês acham? A gente tem um provador instagramável e tal. E aí os clientes falaram assim, olha, não, para mim não faz muita diferença não, mas se na loja tiver um caixa a mais, eu acho que faz mais diferença para mim. Então, veja, se a gente não fosse ouvir o cliente, ia se gastar uma fortuna fazendo um provador instagramável que não ia fazer tanta. Poderia até gostar, claro, mas não ia fazer tanta diferença como resolver o problema da fila no caixa, entende? E aí é vivenciar, né? É ir na prática, ouvir o cliente, ver qual é a dor mesmo e qual é a percepção de entrega de valor para ele. Perfeito. É uma delícia isso tudo, né? Gisele, para quem tá ouvindo a gente aqui nesse videocast da Conta Azul, a gente falou, né, o tempo inteiro aqui de experiência, mas para quem quiser assim se conectar com um passo a passo, essa experiência, né, entregar essa experiência uau verdadeiramente para o cliente, conseguir ir além, né, inovar, que nem você trouxe, como é que isso poderia assim ser colocado num passo a passo? Para quem está ouvindo a gente assim que, eu quero começar, não tenho isso aqui, né, eu como empreendedor, eu com a minha empresa, quais seriam as 3 dicas que você daria? 3? Aí é difícil, só 3. Não, mas vamos lá. Olha,
É que quando a gente fala, né, da experiência do cliente, parece ser algo complexo de você começar a fazer. Mas eu gosto sempre de tornar as coisas mais simples, para a gente poder começar, e depois a gente vai sofisticando. Tem hoje muita metodologia, tem frameworks para você utilizar, né, tem conceitos para você aplicar. A própria metodologia de Customer Success é uma metodologia muito importante, uma estratégia fundamental para as empresas. Mas se você já começa a trabalhar o mais complexo, pode ser que você morra, né, no meio do caminho por dificuldade de compreender os processos. Então eu costumo dizer, começa do arroz com feijão. Qual é o arroz com feijão? O básico. Vai lá, escuta seus clientes. O que eles estão dizendo? Isso é fundamental. Não adianta a gente sair fazendo ações de experiência do cliente para agradar o cliente e achar que ele vai ficar feliz sem ouvir o cliente. Nós temos que começar por essa etapa. Se você não quiser fazer mais nada, só ouvir o cliente já tá bom, né? Que é o básico, é primordial. Então, começa ouvindo o cliente, vai lá, faz uma pesquisa. Mas eu não sei fazer pesquisa de NPS. Tá bom, não precisa. Vai lá, escuta o seu cliente, igual o João Apolinário fez. Mande um WhatsApp, né? Hoje em dia todo mundo tem um WhatsApp. Né? Vamos supor que eu sou um contador, né? Uma contadora. Eu vou ligar pro cliente e perguntar, cara, você tá feliz? Você tá feliz com o serviço que nós estamos oferecendo para você? Começa a medir isso. Obviamente que a gente está simplificando aqui, né? A gente sabe que tem metodologia para pesquisa e tudo mais, mas para quem quer começar do zero ali, escute os seus clientes. Pesquise, faça perguntas, entenda o feedback dele. Ele vai te dar insumos. Ele vai falar assim, se você melhorar isso, fica legal, se você fizer isso daqui. Aonde dói mais? Aqui dói muito, né? Quando eu peço certidão de última hora e vocês demoram para me enviar, dói muito, né? Vai pegando aquilo e começa a trabalhar onde está doendo mais. Então, de tudo que o teu cliente falar para você, você lista e vê o que mais apareceu, né, nesse resultado e que dói de forma mais latente, né, para esse cliente. Prioriza isso e começa a criar ações para melhorar isso. Então, pega lá 3, 4 coisas que estão doendo bastante no seu cliente e pense em formas de melhorar aquilo. Mas, Gisele, o cliente pede a certidão pela segunda vez, segunda via da DAS para pagar, por exemplo, de última hora. Ele que errou, ele está atrasado, ele que não pagou em dia. Ok, esse é o problema, né? Mas como é que a gente faz, então, para evitar que ele atrase? Vamos enviar um lembrete para ele? Vamos enviar um aviso para ele? É melhor eu me antecipar do que ter que fazer o retrabalho de gerar a emissão da DAS de novo. Então, começa a pensar sempre pela perspectiva do cliente, um olhar de fora para dentro, né? Que esse é o princípio da experiência, a gente trazer a visão do cliente para dentro da empresa. E aí, por fim, olhe para o atendimento. O atendimento representa 50% da percepção de experiência do cliente. Se você tiver um atendimento muito bom, ele já garante 50% de uma boa experiência. Então, seja eficiente, tenha canais, combine o horário de atendimento, tenha um horário definido, porque às vezes o cliente, ele não sabe que você tem um horário. Então, ele vai lá às 10 horas da noite e quer que você emite lá o documento para ele, né? Então, combina o jogo com ele. Não, então, vai funcionar de tal horário a tal horário. Esses são os canais. A gente conversa dessa forma. Aqui são os departamentos que respondem por tais coisas. Então, o combinado nunca sai caro. Tendo um atendimento muito eficiente, acolhedor, gentil, já é um caminho muito importante que você já dá aí para gerar, né, essa experiência maravilhosa. Depois disso feito, aí vale a pena a gente se aprofundar nas metodologias que existem de experiência do cliente para a gente oferecer algo mais denso, né, mais intenso de experiência, garantindo de ponta a ponta uma experiência mais satisfatória para o cliente. Perfeito, Gisele, é começar do básico, né, ouvindo o cliente, sanando aquelas dores, assim, principais do dia a dia, que muitas vezes a gente acha que assim, nossa, né, vou ter que mudar tudo da minha empresa. Não, às vezes é o simples que precisa ser resolvido. E eu vejo que isso vai muito de encontro, assim, com o que você trouxe ali, de sempre o olhar
de fora para dentro. E muitas empresas cometem esse erro, assim, achar que o que está sendo definido dentro de casa, sem ouvir lá o cliente de fora para dentro, é o que faz sentido. A gente sempre fala assim, nossa, a gente está numa reunião, está numa decisão estratégica, né? Tem várias pessoas aqui atuando, vários responsáveis por essa estratégia, tem que ter uma cadeirinha, que é a do cliente, digamos assim, né? Representando. É isso. E isso é fundamental, que é o olhar de fora para dentro. Porque às vezes você vai investir, você vai gastar, você vai ter um custo ali e não vai conseguir entregar de fato o que o cliente estava querendo. E às vezes é o simples que precisa ser resolvido, né? Então, por isso que esse olhar de fora para dentro que você trouxe, né, eu considero fundamental. E, Gisele, pegando o gancho com isso, né? O que você vê? Qual o teu olhar com relação ao que o cliente hoje não aceita mais? Na era que a gente vivencia, né? Que esse cenário latente, assim, hoje é muito fácil de adquirir algo, como é muito fácil de deixar também algo que a gente comentou há pouco. O que para você, assim, é inadmissível na visão do cliente? Que ele não tolera mais? Olha, nós fizemos no Instituto um documentário sobre isso. Nós fomos às ruas e entrevistamos centenas de clientes e perguntamos para eles o que é que fazia com que eles ficassem felizes, o que é que fazia com que eles se encantassem por uma empresa e o que eles não toleravam, exatamente isso. Então, eu vou trazer para você aqui exatamente a voz do cliente, né? Uma das coisas, assim, que mais eles citaram foi a questão do preconceito. Então, o que o cliente não aceita mais? O preconceito. E o cliente sofre o preconceito na hora de comprar. Incrível como que a gente ainda está vivendo isso. Mas sim, e muito. E o mais interessante, Sandrina, é que isso não aparece em nenhuma pesquisa. Você não vai achar no NPS, você não vai achar no CSAT. Por quê? O cliente que passa por um preconceito, ele vai embora. Ele nem compra, então ele não sai no NPS, né? E ele sofre disso, de ir numa loja, ser julgado pela roupa, ser julgado pela sua condição social, pela sua cor de pele. Então, isso eu acho que a gente precisa realmente acabar, eliminar, porque não dá para se viver numa sociedade que ainda lida com esse tipo de situação para saber para qual cliente vai vender ou não. E ainda, infelizmente, é muito recorrente, né? É um dado bem alarmante, né? Como que a gente vivencia ainda na era de hoje esse pré-conceito, em vários sentidos, né, Gisele? Em vários sentidos, como você trouxe ali. A gente tem até exemplos clássicos, poxa, chegar numa loja de Havaianas. E daí, né? É a maneira que eu me sinto melhor de chegar numa loja, mas sim, existe. Eu tenho um cliente que ele é presidente de uma empresa, acho que ele da classe dele é AAA, ele tem condições de comprar um carro zero de R$1 milhão na loja, e ele vai na loja, por exemplo, de automóvel, entra e ele é muito simples, ele vai de chinelo, ele vai de bermuda e camiseta. Ele falou que já perdeu a conta de quantas vezes deixou de ser atendido por um vendedor pela roupa que ele estava vestido. Julgamentos, né? Nossa, absurdo isso. Então, acho que esse é o principal, né? Depois disso, eu acho que é a questão do mau atendimento. O cliente está muito cansado do mau atendimento, da intolerância no atendimento, de ser desprezado, de não ser ouvido. Isso gera, inclusive, a exaustão, os descontroles emocionais que muitos clientes passam a ter por conta do desprezo, né, de acordo com uma resposta que ele recebe, que não foi sensível com a solicitação que ele estava colocando ali. Então, as pessoas estão buscando mais espaço, mais respeito e serem, de fato, ouvidos. Não, perfeito. Eu vejo que esse ouvir o cliente, a empatia é fundamental. Se colocar no lugar do cliente sempre, sempre. E com o tema que você trouxe aí, sem pré-julgamentos, né? Sem preconceitos. Gisele, a gente falou no começo já um pouquinho sobre o Reclame Aqui, né?
que você atuou lá por anos, sem dúvida deixou o seu legado fortemente lá, não tenho dúvidas disso. Você até falou que numa viagem para um cliente no Nordeste criaram o prêmio lá de Reclame Aqui, não sabia dessa informação, parabéns por isso. Em 2021, ano passado, a Conta Azul venceu o prêmio Reclame Aqui na categoria de serviços para empresas. E esse prêmio, como você falou, surgiu há 10 anos, né, atrás, para justamente premiar empresas que respeitam, de fato, o seu consumidor, respeitam, de fato, o seu cliente, né, valorizando o atendimento, valorizando toda essa experiência que a gente entrega, que as empresas entregam, que os empreendedores entregam. Ano passado, nessa premiação, a gente recebeu mais de 20 mil votos. E a gente foi campeã. E a gente quer aí fazer um buzz, a gente quer pedir aí, deve aparecer na telinha de vocês agora, um link para que vocês possam votar e para esse ano a gente também ganhar essa premiação. E por que isso, né? Qual o intuito do que está por trás de tudo isso? A gente tem aqui um time de atendimento, que é um time chamado de Encantadores de Clientes, Gisele. E a primeira operação que surgiu aqui na Conta Azul, o founder, o Vinícius Roveda, com toda uma viagem que ele fez no começo da história da Conta Azul, há 10 anos atrás, onde ele pegou muito dessa cultura lá das Apos, não sei se você conhece essa empresa, e a gente instituiu aqui, né, o nosso time de encantadores de clientes, e a gente tem uma baita entrega de valor para esse time. Sim, esse time ele é altamente capacitado para atender esse cliente do começo, meio e fim. A gente sempre pensa na experiência e se coloca no lugar do cliente. Então, assim, não é aquele cenário de telemarketing, de call center, onde recebe essa ligação e passa, fica passando, né, telefone sem fio, passa o bastão para um para o outro. Não. Se eu atendi essa ligação, se eu atendi esse chat, esse e-mail, independente do canal, né, dos meios, eu vou até o fim naquele atendimento para proporcionar a melhor experiência possível. Você fica como embaixador da Conta Azul, representando a Conta Azul de fato, para que ele tenha a melhor experiência possível nesse atendimento ao cliente. A gente tem índices de satisfação acima de 98%. E tudo de encontro ao quê? Tudo de encontro ao nosso princípio de experiencial. Então, a gente, de fato, vivencia isso, como a gente já falou, né? Não é a teoria, é a vivência, é a prática disso, exemplificando, então, independente dos times, onde a gente coloca isso como premissa. É a experiência, a experiência que a gente entrega para o nosso cliente. Então, a gente carinhosamente chama esse time de encantadores de clientes. E a gente falou um pouquinho também, Gisele, sobre o Instituto Cliente Feliz. Você à frente, né, CEO, criou toda essa empresa, esse cenário, e eu não tenho dúvida da entrega de valor que você deve fazer para diversos empreendedores, para diversas empresas, para se conectar de fato a entregar e proporcionar essa melhor experiência possível para os clientes dessas empresas. E eu queria que você trouxesse aqui um pouquinho dessa visão para a gente. Qual foi o principal objetivo quando você, de fato, pensou e intitulou: vou abrir a empresa, vou abrir o Instituto Cliente Feliz? Olha, é impressionante como que quando nós temos um propósito claro, o dever nos chama, como dizia minha mãe, né? Minha mãe sempre falava isso: o dever nos chama. Na verdade, esse dever é o propósito. Quando você tem uma missão, um propósito, ele vai te norteando, ele vai te guiando. Lá no início da minha carreira, quando eu olho para trás, aí eu não tinha ideia que eu queria trabalhar nisso. Eu não tinha ideia que eu ia me especializar em experiência do cliente. Não tinha esse plano traçado. Mas o dever nos chama, não é? Então, as coisas foram sendo conduzidas para que aquilo acontecesse. Eu fui me apaixonando cada vez mais por aquilo. Quando veio o Reclame Aqui, eu fiz uma virada de chave grande, né, na minha carreira. A saída do Reclame Aqui para o Instituto foi outra virada grande de chave que eu fiz. Lembro quando eu decidi sair da operação do Reclame Aqui, estava muito bem consolidado, a gente já tinha tido um aporte de um investimento de fora, a empresa já estava
com mais de 200 funcionários, para a gente que tinha começado do zero, numa mesa de France Café, em São Paulo, tava muito legal. E quando eu resolvi sair, o pessoal, você tá louca, né? Você tá doida? O que você vai fazer fora do Reclame Aqui? Que é isso? Só que o cálculo que eu fiz foi de que, bom, eu já cumpri o meu propósito aqui, que era fazer o Reclame Aqui dar certo. Eu sempre falava desde o início, eu quero fazer o Reclame Aqui dar certo. Quero que ele funcione, que as pessoas acreditem nele, que as empresas queiram responder o Reclame Aqui. Fizemos isso. E aí, depois que eu tinha feito isso, eu olhava para dentro do Reclame Aqui, eu sentia que estava faltando alguma coisa. Sabe quando você não se sente preenchida completamente? Então, eu comecei a olhar, fui fazer coaching, né? Eu já fazia coaching há bastante tempo, sempre fiz coaching. O coaching me ajudou muito a tomar decisões difíceis na minha carreira. E aí eu voltei para o coaching e falei assim, ela chama Cris, eu falei assim, Cris, acho que tem alguma coisa errada, porque eu tô querendo sair do negócio que eu ajudei a criar. Ela falou, você tem que entender, né, o que está acontecendo por dentro. E aí, num processo de conhecimento, autoconhecimento, eu entendi que o meu propósito estava me chamando para outra missão, né? E não tem nenhum problema a gente ter várias missões ao longo do tempo, porque às vezes as pessoas falam assim, não, tem que ter um propósito só na vida. Não, não, você pode ter vários propósitos. Então a gente fica naquela crise de existência, né, de querer achar, então qual que é o meu propósito que eu não achei ainda, né? Então fica naquela coisa. Então cumpri uma etapa com muito sucesso, com muito louvor, Reclame Aqui está aí colhendo seus frutos. Só que eu olhava para o mercado, as empresas vinham falar comigo e falavam assim, mas Gisele, a gente precisa melhorar como um todo, não só no Reclame Aqui. Quem que a gente pode chamar aqui para dentro da empresa para nos ajudar a fazer isso? Vocês dão consultoria aí no Reclame Aqui? E a gente não dava consultoria no Reclame Aqui. Poucas empresas a gente ajudou com consultoria na época de Reclame Aqui, porque a gente sempre foi focado na plataforma. Não era o core, né, do negócio. E aí elas vinham, quem que você indica para vir aqui para poder trabalhar com a gente? Vem cá, não tem como você vir aqui um pouquinho? A gente te paga. Não dava. Eu falei assim, não dá para caminhar com duas coisas. Eu vou ter que decidir, né, para qual lado eu vou. E um é complementar ao outro, na verdade, né? Eu falo que o Instituto Cliente Feliz ele é uma continuidade do Reclame Aqui, do propósito do Reclame Aqui, de realmente querer ajudar os consumidores, os clientes a resolverem seus problemas. E por que não, além de resolver o problema, ele ficar feliz? Né, ir além, né, da solução do problema. Então, esse dever foi me chamando ali e foi um processo difícil de tomada de decisão, mas eu decidi sair, fizemos uma transição e comecei a construção dessa empresa. Quando eu comecei a construção dessa empresa, foi no início da pandemia. Foi no início da pandemia? E aí, no início da pandemia, foi uma empresa super jovem. E aí eu falei, caraca, meu, será que a gente... Será? E foi a melhor coisa que eu fiz, porque na pandemia as empresas começaram a se voltar para os seus clientes. Então não tinha momento melhor para a gente começar a falar sobre cliente feliz, né? E é por isso que a gente está aqui hoje conversando. Então, se eu puder te falar assim, né? Foi uma decisão pensada, foi planejada, mas foi um dever, uma missão que me chamou para que a gente pudesse seguir com esse propósito. Eu tenho um sonho, o meu sonho é tornar o Brasil uma referência em experiência do cliente para o mundo. Incrível, incrível. Esse é o meu sonho. Vou compartilhar do sonho. Olha, a gente tem um negócio no Brasil que os outros países não têm. E olha que eu converso com pessoas de vários países que atuam também com experiência do cliente. E o que eles não têm lá? Esse calor humano que nós temos. Que para nós que trabalhamos com experiência do cliente faz a reciprocidade, toda a né, Gisele? Né? Exato, o calor humano, olhar nos olhos, esse acolhimento, essa gentileza.
Não adianta eu mapear a jornada e não botar calor humano. Isso não adianta, é característica Não é? do Brasil, do brasileiro. Nossa, mas que delícia ouvir essa história. Missão e propósito, você foi atrás, né? Muitos não têm coragem de ir atrás da missão e do propósito. Você foi atrás, né? Muitos não têm coragem de ir atrás da missão e do propósito. Então, e a coragem não é a ausência do medo, né? A coragem é você ir com medo mesmo. Mas na certeza de que aquilo é o que realmente você precisa fazer. Senão vai continuar aqui, né, Gisele? Não adianta. Gisele, o nosso tempo está chegando ao fim, como a gente falou, ia passar muito rápido, né? Falar desse tema nos encanta, literalmente. Para a gente finalizar esse bate-papo gostoso, falando de tendências, né? Tendência do futuro, falamos já de tanto lá como estava esse cenário de experiência no passado, o que a gente vivencia hoje em dia, alguns cenários disruptivos que aconteceram até durante e pós-pandemia, né? Felizmente, algumas empresas tiveram um olhar mais aguçado para a experiência do cliente, e isso, de fato, assim, não tem mais como voltar atrás. É básico, eu até falo que é premissa isso para as empresas. E o que você acredita, o que você visualiza com essa tendência de futuro no que tange à experiência do cliente, Gisele? Olha, esse é o objeto de estudo frequente, né, que eu tenho tido todos os dias. A gente tem essa missão aqui de estudar sobre o tema, entendendo o passado, olhando para o presente e, de alguma forma, compreendendo como esse futuro começa a ser desenhado. E o que nós temos compreendido por diversas pesquisas que têm sido feitas, comportamento do cliente, que cada vez mais o cliente ele quer uma experiência coletiva. O que é a experiência coletiva? Eu quero ter uma experiência maravilhosa, mas eu não quero ter uma experiência maravilhosa em detrimento da Sandrina. Entende? Então, o consumidor, ele está começando a se preocupar mais com o coletivo. Eu quero ser bem atendido, mas eu quero que a pessoa do meu lado aqui também seja bem atendida. Não só eu. Por que só eu tenho que ser bem atendido? E esse daqui? Não? Então, os clientes estão começando a ficar mais atentos a isso. Isso tem a ver com a questão da inclusão, da diversidade, né? Todo cliente merece ser bem atendido, bem tratado, né? Ter uma boa experiência. Então, essa é uma tendência, e eu costumo dizer que a gente deixa de ter, em breve, uma cultura de centralidade no cliente para ter uma centralidade nas pessoas. Então, seja colaborador, seja cliente, seja o coletivo, seja a sociedade, o cliente não quer mais uma experiência a qualquer custo. Ele quer uma experiência que não vá prejudicar ninguém à volta dele. E que vai ser reflexo no todo, né? Essa experiência coletiva não vai deixar de ser o reflexo no cliente, do que a gente fala, experiência do cliente, mas o impacto e o reflexo no todo. Então, é incrível, faz todo sentido, Gisele. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim aqui, mas eu gostaria de encerrar com uma frase, ou até um mindset do livro aqui da Gisele, Cliente Feliz dá Lucro. Eu vou ler uma frase aqui, ou até... Aqui, ó, na mão... Olha que legal, Gisele. E o livro, né, ele foi idealizado por quê? Porque acredita-se que quando as empresas abraçam verdadeiramente os seus clientes, cuidando genuinamente das experiências, tá escrito aqui que um número mágico começa a brotar dos indicadores. Óbvio, né, Gisele? Nada é mágica, sem dúvida não é mágica, mas é a atenção que se dá, de fato colocar o cliente em primeiro lugar, colocar o cliente no centro, que daí o mágico começa a aparecer, e a gente sabe que não tem nada de mágica, muito pelo contrário. Então, um livro aí fantástico, cheio de técnicas, metodologias, soluções, e no fim o que a gente quer não é ter clientes, é ter fãs que promovam a nossa marca, que falem bem, né, do nosso propósito, do nosso objetivo, do porquê que a gente está todo dia aqui dando o nosso gás e o nosso suor pela empresa. Então, sim, queremos fãs, não queremos clientes. Gisele, obrigada
por esse tempo aí com a gente, obrigada por participar do videocast da Conta Azul. Passou voando, né, como a gente falou lá no começo. Voou, a gente ficaria falando mais horas aqui, é um tema que amamos. E gostaria que você deixasse uma palavrinha final aí para quem está nos ouvindo sobre esse tema aí tão apaixonante que nós vivenciamos todos os dias. Sam, primeiro agradecer pelo convite mais uma vez, foi ótima a conversa, a gente se empolga, né, porque a gente gosta muito do assunto, né, nós duas, e é um assunto muito gostoso da gente poder conversar a respeito, e é sobre felicidade que nós estamos conversando aqui, né. O que eu fico aqui muito entusiasmada é de pensar que se as pessoas que nos ouvirem, nos assistirem aqui, se de alguma forma a gente influenciar o dia a dia delas para que um cliente seja melhor atendido, eu já vou ter cumprido aqui a minha missão de estar aqui com você, não é? E a mensagem final que eu deixo para as pessoas que estão aqui, que gastaram o tempo delas, investiram o tempo delas aqui com a gente, não precisa fazer tudo o que o cliente quer. A gente não precisa ser refém do cliente. Mas nós precisamos entregar para o cliente aquilo que ele precisa e proporcionar para ele aquilo que ele não espera. Então, entrega para o cliente o que ele precisa, que você sabe que resolve a dor dele, e faz algo mais, uma cereja do bolo, né? Prepara uma coisa que ele não está esperando, que deixa aquela vontade nele de continuar sendo o seu cliente sempre. É isso, né? Eu acho que esse é o segredo aí para a gente poder ter clientes mais felizes. E o cliente feliz, ele vai voltar e vai comprar de novo, ele vai recomendar e ele não vai embora. É isso. Cliente feliz dá lucro, né? Cliente feliz dá lucro. E vai continuar promovendo a marca, né? A empresa. É isso que a gente quer no fim. Gisele, gratidão, muito obrigada, tá? Em nome de toda a Conta Azul por estar aqui contribuindo com a gente, com esse tema. Agradeço esse tempo despendido e espero que a gente possa voltar a falar desse tema de maneira mais frequente aí juntas. Será um prazer. Tá joia? Muito obrigada. Obrigada a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo também.